Shalom, amados. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Queridos, que o Senhor Jesus ele possa nos ajudar nessa noite, que nós possamos mais uma vez estarmos reunidos na gloriosa e santa presença do Senhor. Que estejamos aqui unicamente para adorar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto em honra e glória ao Senhor Todo-Poderoso. Que aqueles que assistirão a mensagem em casa também possam se sentir bem, bastante à vontade, para se colocarem na presença poderosa do Senhor Jesus Cristo. Assim que ouvirem a mensagem, assim que estiverem dispostos a fazer isso. A palavra do Senhor, ela tem ficado cada vez mais espessa. O alimento que o Senhor tem trazido à igreja madura, a igreja que sabe o que quer, a igreja que sabe aonde está, a igreja que sabe para onde ela quer ir, é um alimento que agora é um alimento conciso, não é mais sopinha, não é mais leitinho, agora é algo forte, porque não há tempo mais para alimentos mais simples, porque o tempo acabou. Então, o Senhor, nesse dia, falará a nós algo surpreendente a respeito do livro da vida e outras coisas que o Senhor vai trazer e que me impressionou, porque, assim como disse a diaconisa Gislane, quando a gente acha que a gente já sabe alguma coisa, a gente ainda não sabe nada em relação à palavra de Deus. E faz sentido porque a palavra do Senhor, ela diz assim, que se tudo aquilo que aconteceu tivesse que ser escrito, o mundo inteiro não caberia tanto livro. Então existe muita coisa aqui dentro desse livro que Deus ainda está revelando e ainda vai revelar. Infelizmente, nem todos terão essa revelação. Porque nem todos querem essa revelação. Nem todos querem o Senhor Jesus. Nem todos querem renunciar à sua própria vida, se for preciso, para estar com Jesus. Renunciar aos bens materiais, renunciar a pai, renunciar a mãe, renunciar a filho, a esposa, renunciar a emprego, renunciar a dinheiro. Nem todos estão dispostos a fazer isso. E a partir do momento em que você e eu, nós não renunciamos a qualquer coisa, inclusive a tua própria vida, pelo Senhor Jesus Cristo, você está rejeitando o Senhor Jesus. Não precisa que nós digamos, Senhor, eu não te quero, Senhor, eu escolho outra coisa. Não precisa, é automático. Quando você e eu renuncia ou abraça a qualquer outra coisa e que não caminha com Jesus, não se enquadra nos padrões bíblicos, então você e eu, amado irmão e amada irmã, estamos rejeitando o Senhor Jesus Cristo, negando o Senhor Jesus. Amém? Para que nós não esqueçamos, a que Deus nós servimos. Abram por gentileza no livro de Gênesis, capítulo 1. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome. Tu és o grande, poderoso Senhor Jeová, o único que é digno de honra, de glória e de poder. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler até onde o Senhor permitir. Capítulo 1, versículo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, meus amados. O primeiro. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã
o dia primeiro. Amém? Esse é o Deus que nós pregamos aqui. Esse é o Deus que é o dono desse altar, o dono desta igreja, o dono das ovelhas deste ministério. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que existia antes mesmo da terra ser o que é hoje. Porque você e eu só está aqui neste lugar, da forma que nós estamos, neste planeta Terra. Você sobrevive aqui, respirando. A Terra ela está no espaço e você permanece em pé aqui, sem flutuar, sem voar, sem ir para o espaço. A terra da qual você conhece produz o alimento para você sobreviver. Tudo o que você precisa está aqui. Contudo, Deus quer lembrar a cada um de vocês que nada disso existia. O que existia aqui, o nome desse lugar era abismo, trevas, escuridão, sem forma e vazia. Mas o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, preparou um lugar para que nós pudéssemos ter tudo o que nós necessitamos para estar enquanto estivéssemos aqui. Inclusive e principalmente os teus ensinamentos. Para que o dia que nós não estivéssemos mais aqui, nós pudéssemos morar no céu, juntamente com o Senhor. Esse é o Deus que é pregado aqui. O Deus que manda e desmanda na nossa vida, na minha vida. O Deus que, se Ele falar para eu ir, eu vou. Se Ele falar para eu ficar, eu fico. O Deus que não tem esposa, não tem filhos, não tem amigo, sogro, mãe, parente, que é mais importante do que Ele. O Deus que não tem carros, que é mais importante do que Ele. A minha vida, se for preciso, eu entrego a este Deus. Por este Deus, melhor dizendo. Nada, amados, nada para este sacerdote que fala com vocês é mais importante do que estar na presença do Senhor. Apesar de todo o amor do coração carnal, do coração de carne, que tem por inúmeras pessoas. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é o dono dessa vida. É Ele que manda e desmanda. E deveria ser assim com cada um de vocês também. Porque é assim que Ele nos ensina. É assim que Ele nos instrui. Amém? Nunca nos esqueçamos. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que um dia olhou para a terra. E a terra não tinha forma. Era vazia. Escuridão pairava sobre a terra. Se hoje nós temos o sol para nos aquecer. Se hoje nós temos um tempo claro, onde nós podemos trabalhar, é porque Ele criou, Ele, o Deus, o nosso Deus, quem criou. Aliás, se hoje você existe, é porque Deus te criou. Então valorize o seu Deus. Dê autoridade a quem é digno de autoridade. Renuncie a todo o pecado, renuncie a toda a carnalidade, renuncie a tudo que a terra te oferece. E abrace o Senhor. Abrace o Senhor. Amém, queridos? Gostaria de convidar a diaconisa Gislane para fazer uma oração inicial e em seguida a diaconisa Ana Clara com os louvores. Amém? Shalom, amados. Vamos nos colocar na santa e gloriosa presença do nosso Senhor e convidar o Santo Espírito para se fazer presente nessa noite. Oh, Jeová, Pai querido, Pai amado, é com muita alegria, Senhor, que estou aqui. Sou imerecedora, ó Pai, de estar no Teu altar sagrado, mas agradeço a oportunidade, Pai, por olhar para essa pequena serva. Pai amado, eis-me aqui. Estou aqui para te servir, ó Pai. Pai amado, que eu não tenha mais vida,
mas que a minha vida seja a tua vontade, Pai. Estamos aqui unicamente, Pai, para te adorar e te agradecer o teu nome. Oh, Pai amado, sou agradecida por tu olhares para esta família, Senhor. Para cada um de nós que está aqui, oh Pai, e trazer para a tua presença, oh Pai. Pai amado, poderíamos estar lá fora fazendo qualquer coisa que desagradasse o teu coração, mas pela tua infinita misericórdia que nos trouxestes aqui hoje. Então, Pai, eu peço infinitamente que teu Espírito venha nos conduzir essa noite. E que nós possamos nos doar de coração a Ti, Pai, essa noite. Que o nosso louvor, ó Pai, chegue a Ti como uma oferta perfeita. Ó Senhor, somos tão ingratos, mas assim mesmo Tu não desistes de nós. Agradeço imensamente pelo Teu amor, Pai. Pai amado, sonda cada coração aqui presente, Pai. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos nessa noite, Pai. Esquecer tudo que deixamos lá fora. Estar aqui conectado somente com o Teu trono sagrado, Pai. Porque sabemos, ó Pai, que não tem lugar melhor para se estar do que na Tua presença. Nesse exato momento, os anjos, os querubins, os serafins estão prostrados diante do Teu trono sagrado, te rendendo glórias, ó Pai. Por isso eu estou aqui novamente, ó Pai. E quero, Senhor, te render glória. Porque não existe, nunca vai existir outro Deus como Tu. Oh Pai, o Teu amor é tão imenso. Infinito a Tua misericórdia. Mas sabemos que Tu és um Deus justo. E por isso eu peço, Pai, que o Teu Santo Espírito venha sondar os corações. Trazer à luz, ó Pai, aquele pecado que fizemos hoje que Te desagradou. Eu peço perdão, Pai, pelas nossas falhas. E nos ensina, Pai, a caminhar contigo em obediência, Senhor. Em retidão, ó Pai. Em santidade, Senhor Jesus. Porque sabemos que sem obediência, santidade, retidão e justiça não entraremos no céu. Ó Pai amado, sabemos que o caminho é estreito. Grande é o caminho que leva à perdição. E muitos estão perdendo, Pai. Se perdendo, ó Pai. Pessoas que nós amamos, ó Pai, estão se perdendo. Porque preferem o pecado. Não querem ouvir a voz, a doce e meiga voz do Teu Santo Espírito. Por isso eu peço, Pai amado, tenha misericórdia das nossas almas, Pai. E não deixa, Pai, não nos dê opção, Pai, porque somos falhos. Porque se Tu nos der a opção, nós falharemos contigo. Nós sairemos da Tua presença, porque nós somos mal. Nós viemos de uma descendência mal, pecaminosa. Mas pelo Teu infinito amor e misericórdia estamos aqui, Pai. Para Te render glória, ó Pai. Para crescer espiritualmente, ó Pai. E para, quem sabe, Pai, um dia, Pai, estar na Tua presença, Senhor. Quando a última trombeta tocar, ó Pai, possamos encontrar contigo, ó Pai. Então eu peço, Santo Espírito, no som dessa noite, leve o nosso coração, leve tudo de melhor que nós temos a nossa vida a Ti neste momento, Pai. Que o nosso coração, ó Pai, possa conectar com o Teu coração nessa noite, ó Pai. E possamos ser contigo essa noite, ó Pai, nos dando o de melhor como oferta perfeita. Pai amado, venha ministrar em nossos corações. E que cada palavra que o Senhor disser hoje, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, que penetre no nosso ser, ó Pai, e faça parte de nós, ó Pai, que nós não conseguimos viver sem ela, ó Pai. E que cada palavra, ó Pai, ministrada por Ti nessa noite, possa trazer, Senhor, mudanças necessárias, ó Pai, para podermos encontrar contigo, ó Pai. Oh, Senhor, nos ensina a ser uma virgem perfeita, uma virgem sábia, ó Pai. E nos ensina, Pai, a amar Jesus como Ele merece. Nos ensina, Pai, a ser filhos gratos. Nos ensina, Pai, a todos os instantes voltar ao primeiro amor, ó Pai. Ao amor à Tua palavra, Pai, em obediência. Eu clamo, Santo Espírito. Pai amado, toma o Teu lugar de honra neste altar. Este altar é Teu, Pai. Venha, Pai, ministrar em nossos corações. Eu Te agradeço, Senhor. E é no nome de Jesus que eu abro este culto. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Pai, nos humilhamos em Tua presença, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor Jesus. Eu preciso de Ti. Ouve a nossa voz, Senhor. Ouve a nossa voz, Senhor Jesus. Oh, meu Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Só Tu pode nos santificar, Senhor. Só Tu, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Espírito Santo, vem esta noite sobre nós, Espírito Santo. Aleluia. Glória. Oh, Senhor. Aleluia. Quem é como nosso Deus? Eu não posso comparar. Outra vez vão perguntar: quem é que pode vir falar? Quem é como nosso Deus? Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar avesso, para o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha pra cima porque Ele é maior, Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que excede a terra e o mar. Rasga o céu, quando a chuva descer, na hora do inferno tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra nada, o seu nome é Jeová. Santo do Santo, Senhor, Senhor, Raiz de Deus, Senhor da manhã. É Rei dos Reis, Conselheiro e Deus sorte, nosso Salvador, nosso libertador, nosso refúgio, oh Senhor, nosso protetor. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Queremos te adorar, Senhor Jesus. Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha pra cima porque Ele é maior, Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche a terra e o mar. Rasga o céu, quando a chuva descer, da alma e inferno tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra nada, o seu nome é Jeová. Santo do Santo, Senhor, Senhor, Raiz de Deus, Senhor da manhã. É Rei dos Reis, Conselheiro e Deus sorte, nosso Salvador. É o Senhor, estrela da manhã.
é meu Senhor. És tu, meu Senhor. Teu nome é santo e poderoso, Senhor Jeová. Aleluia, Senhor, seja exaltado nesta noite, Senhor Jesus. Nós estamos aqui Toma o teu grande honra, Senhor. Nós estamos aqui contigo, Jeová. Venha santificar esta noite, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aquele que é digno, aleluia, aquele que é digno, aleluia, ao poder. Eu te louvo, meu Senhor, atende os teus ouvidos para nós também, Senhor. Atende os teus ouvidos para nós, Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, vem me conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Queremos exalar mais de ti, Senhor Jesus. Seja perfume, seja imagem e semelhança. Oh, queremos ser tua nesta noite, Senhor Jesus. Queremos vestir as roupas da Virgem Santa, as roupas da tua santidade, Senhor. Mais de Deus, mais de ti, Senhor. Aleluia. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, mas eu quero vestir a roupa da
Santo dos santos, Deus de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia! O santo é o teu nome, Jesus. Mais de Deus. Ser parecido com Senhor, por favor, Senhor. Aleluia! Jesus. Porque os teus pés são Espírito Santo, tu és bem-vindo. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia! Eu quero usar, Senhor, todos os dias. Ensina, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. E de novo, mais uma vez, Senhor, esse vento forte soprou. Parece que não vou resistir. Sou de barro, sou fraco, dependente. Eu sei que só tu me entendes. Minha mente não compreende agora, mas só lá na frente. Se eu morar no dói, o goleiro quebra e amassa o barro. Ser moldado dói, mas nas mãos de Deus eu sou cuidado. Ser moldado, porque eu sou barro, porque eu sou barro. E ele é o goleiro que desfaz primeiro, quebra por inteiro, mexe na estrutura pra deixar perfeito. E é desse jeito. E ele é o goleiro que dá forma ao vaso, sabe transformar de um simples carro um novo vaso. E é desse jeito. E ele é o goleiro que desfaz primeiro, quebra por inteiro, mexe na estrutura pra deixar perfeito. E é desse jeito. E ele é o goleiro que dá forma ao vaso, sabe transformar de um simples carro um novo vaso. E é desse jeito. Oh, Senhor, eu quero ser um vaso novo todos os dias, deixa agradar. Refaz-nos esta noite, Senhor. Ser moldado dói, o goleiro quebra e amassa o barro. Ser moldado dói, mas nas mãos de Deus eu sou cuidado. Ser moldado, porque eu sou barro, porque eu sou barro. E ele é o goleiro que desfaz primeiro, quebra por inteiro, mexe na estrutura pra deixar perfeito. E é desse jeito. E ele é o goleiro que não toma o braço, sabe transformar de um simples carro um novo vaso. E é desse jeito. E é desse jeito. E é desse jeito. O vaso tem que ser bem feito. Ele conserta o defeito. E é desse jeito. E é desse jeito. O vaso tem que ser bem feito. Ele conserta o defeito. E ele é o goleiro que desfaz primeiro, quebra por inteiro, mexe na estrutura pra deixar perfeito. E é desse jeito. E ele é o goleiro que dá forma ao vaso, sabe transformar de um simples carro um novo vaso. E é desse jeito. E é desse jeito. E é desse jeito.
Aleluia, Senhor. Senhor, eu te glorifico, Senhor. Glórias Seja ao teu nome, glorificado Senhor. essa noite, Senhor Jesus. Só tu és digno de honra, glória e louvor. Só tu és digno, Jesus. Aleluia. E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei comigo um monte, um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Oh Senhor, eu abro mão, Senhor. Oh Jesus, quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, só por ti, meu Senhor. E construirei um monte, um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Oh Senhor Jesus, oh Senhor, a tua misericórdia sobre nós, eu te precisamos, Senhor. Oh Senhor, Jesus, vem sobre nós, Senhor. Espírito Santo nos convence, porque tudo que nós queremos abrir mão é pelo teu nome, Senhor, é para ter o teu amor, Senhor Jesus. O que fazer? Pra onde ir? Só tu tens as palavras de vida eterna.
que fazer, pra onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer, pra onde ir, só tu tens as palavras de vida eterna. São tu, meu Senhor Jesus, tem as palavras de vida eterna, as palavras que nos saciam, as palavras que nos alimentam. Oh, Senhor, as tuas palavras que nos enche, Senhor, que nos enche do teu amor, Senhor Jesus. Só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna, Senhor Jesus. Glorificado é o teu nome, Senhor. Aleluia, santo, santo. Oh, Senhor Jesus, somos teus, nós somos teus, meu Senhor. Santo é o teu nome. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Não vamos desistir, Senhor. Que terrível arma é usada para tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que realiza gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O desafio, descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio, descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio, descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O desafio, descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia! O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, nada pode contra nós. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Nossa armadura está no Senhor. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda
ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O desafio descansa, a cura, recompensa vem sem demora. O nosso Deus é fiel, Ele é fiel para completar tua boa obra. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Obrigado. A graça do Senhor esteja conosco, que possamos abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais para ouvir o que o Senhor tem a dizer nesta noite. E é como o louvor que nós entoamos aqui, dizendo: Ele é o oleiro. Nós somos barro, mas nós precisamos deixar de ser barro para nos tornarmos vasos. Vasos. É importante dizer que a palavra de Deus diz que uns são feitos vasos de honra, outros são feitos vasos para desonra. Uns para a honra, outros para a desonra. Aqueles que são vasos, que foram feitos vasos para a honra, são vasos
feitos pelo Senhor, moldados pelo Senhor. Aqueles que são vasos feitos para a desonra, são vasos que não foram feitos pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele não faz, Ele não cria, Ele nunca criou o mal. Vou abaixar mais. Aí, obrigado. O mal é consequência das escolhas das criaturas do Senhor. Deus não criou o mal. A palavra de Deus, hoje eu ouvi algo, hoje o Senhor trouxe revelações tremendas através do seu poderoso profeta, David Deoro, sobre algumas coisas que, creio eu, a igreja nunca ter ouvido. Nunca ter ouvido até esse presente momento. Deus não criou o que é mal. Deus não criou a maldade. Deus não criou as coisas ruins. Elas são consequências dos nossos atos, consequências da nossa desobediência, consequências do nosso caminhar. Se as nossas obras elas são más, diz o Senhor, elas são como varas e elas serão tiradas e queimadas no fogo, serão tiçadas, jogadas fora. Mas se as nossas obras são boas, o Senhor diz que elas serão proveitosas para o nosso julgamento e não para Deus. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos, não tem valor para Deus. Eu já disse isso aqui no culto passado. Deus não está interessado no que temos. Deus está interessado naquilo que nós estamos nos propiciando a fazer durante o tempo de vida em que estamos aqui. Por isso, eu ouvi hoje algo e eu quero repassar a vocês. Deus não criou Satanás. Deus não criou Satanás. Isso é tremendo. Isso é poderosíssimo. Porque toda a igreja acha que Deus criou Satanás. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo de luz. Deus cria anjos. Deus não cria demônios. Os demônios, Satanás, esse nome e a qualidade da qual ele é hoje, condenado, vencido, já está com o seu futuro determinado, ele se tornou o que é depois da desobediência, não foi Deus quem criou. Entenderam? Então, amados, precisamos compreender que o Senhor não cria as coisas ruins. Porque nós, inclusive nós, temos por mania culpar Deus por tudo o que acontece na nossa vida. Você está passando por algum problema, por alguma situação, é porque Deus é culpado. Ah, é porque é a vontade de Deus, é porque Deus é isso, é porque Deus é aquilo. Precisamos entender que não. Deus não criou o mal que está na sua vida, na minha vida. Deus permite que algumas coisas nos aconteçam, porque todo cristão verdadeiro precisa caminhar pelo deserto. Precisa enfrentar provas. Sem a prova, não tem como ser aprovado. É impossível que você e eu sejamos avaliados sem um teste. É para isso que servem as provas, é para isso que servem os testes. Na escola é assim, você aprende uma disciplina e ao final de um período você faz uma avaliação. Para quê? Para testar o seu conhecimento. Da mesma forma, parecido com isso, são as coisas do Senhor. O Senhor, Ele permite que nós sejamos provados. Para quê? Para que possa ser avaliado em nós a qualidade da nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. A qualidade da nossa fé. Para que nós sejamos provados o quanto nós somos fiéis a Deus. Porque ser fiel a Deus com o bolso cheio é fácil. Ser fiel a Deus com saúde é fácil.
Ser fiel a Deus enquanto você anda, você ri, é muito fácil. Mas o Senhor então permite que as provas venham para saber se você também consegue ser fiel na dor, no choro, na doença, quando a despensa está vazia, quando o bolso já não tem mais dinheiro. Provas o Senhor permite, mas não que Deus tenha criado o mal. Jamais. Deus não criou o mal. O mal é consequência da desobediência. O mal é consequência da rebelião de um anjo que, após ser criado como anjo de luz, e por causa da sua rebelião, se tornou Satanás. Amém, queridos? Isso é muito importante para nós, porque é uma coisa tão básica, mas que quando você para pensar, e tudo que acontece no mundo você coloca a culpa em Deus, aí você começa a se perguntar, mas Senhor, por que existe o mal, Senhor? Quantos de nós já nos perguntamos, por que existe o mal? Porque se é para ser tudo de bom e tal, então por que o Senhor não criou todas as coisas boas? Porque a Bíblia fala que todas as coisas são criadas por Deus. Mas quando nós olhamos para o mal, nós entendemos que ele não foi criado por Deus. Ele é resultado da rebelião do anjo de luz. Amém? Isso é muito importante para nós entendermos. Glória a Deus. Nós já não vamos mais nos questionarmos ou questionar a Deus por que o mal foi criado. Agora nós sabemos que Deus não criou o mal, mas que ele é resultado das nossas próprias atitudes erradas, inconvenientes, inconstantes, fora da presença do Senhor. E as consequências, elas vêm. As consequências dos nossos pecados, elas vêm. Nós estamos vivendo em um tempo em que você pode receber o perdão pelo seu pecado, mas a consequência vem. Davi recebeu o perdão pela misericórdia do Senhor, mas as consequências foram sentidas na pele, na família. Então é preferível, amados, não pecar. É preferível fugir da aparência do mal, fugir do diabo, porque a palavra diz isso. Fugir do diabo, fugir da aparência do mal, e ele fugirá de vós. Então precisamos ser vasos de honra. Mas para sermos vasos de honra, quem tem que nos moldar é o Senhor Deus, Jeová, aquele que eu li para vocês aqui no livro de Gênesis. O Criador, ele precisa nos moldar. E aí tem dois detalhes importantíssimos. Primeiro, Deus não vai nos moldar se nós não desejarmos. Se nós não nos permitirmos ser moldados, Deus não vai poder fazer nada. Fazer nada. Outro dia eu fui visitar minha amadíssima e querida avó. E aí, conversando, perguntando sobre a saúde, tá bem. E aí ela tocou no assunto de morte. Eu falei, e quando morrer vai para onde? Ué, não sei, Deus é que sabe. Não é Deus que sabe. Está escrito. Está escrito, se as suas obras são boas, você vai para o céu. Se são más, você vai para o inferno. Está tudo escrito, amado. Deus não vai deixar nada para depois da vida. Está tudo aqui, ó. Tudo que você precisa saber está aqui. Então, Deus que sabe. Não é Deus que sabe. Não é. Se você caminhou em justiça, em retidão, em santidade, se você caminhou em Jesus, se você fez a vontade de Deus, você vai para o céu. A palavra diz isso. Você vai se encontrar com o Senhor nos ares, se estiver vivo. Se morrer, vai ressuscitar e também encontrará com o Senhor nos ares. Mas se você é desobediente, se você não acredita na palavra do Senhor, não obedece a palavra do Senhor, se você recusa o Senhor, se você opta pelo pecado, se você escolhe tudo menos Deus, você e eu, qualquer um, irá para o inferno. Não é Deus que sabe, Deus já determinou, está escrito. Somos nós que precisamos agora conhecer o que está escrito, saber o que Deus fala
para nós escolhermos o que queremos da nossa vida. Não é Deus. Não é Deus que sabe. Deus já disse. Deus já deixou a instrução. Deus já falou quais são os caminhos que nós poderemos seguir. Mas depende de nós seguir. Por isso, Deus não vai moldar quem não queira ser moldado. Por isso, existe dentro da igreja pessoas que caminham no mesmo espaço de tempo, e umas conseguem entender o que Deus fala, umas conseguem entender as revelações do Senhor Deus e outras não. Por quê? Porque a partir do momento que você não aceita ser moldado, você começa a se distanciar do Senhor. Você começa a dar espaço para o maligno. Quando você escolhe o pecado, ou melhor, quando você não renuncia ao pecado, você está negando ao Senhor. E não precisa ninguém dizer, não, você não largou o pecado? Então você está renunciando ao Senhor e cada vez mais você vai se afastando das bênçãos do Senhor. Você vai se distanciando das bênçãos do Senhor. Você não quer ser moldado. Porque o Espírito Santo diz que quer habitar em nós, mas o Espírito Santo não vai habitar nem em mim e nem em você se você estiver em pecado qualquer. Se você fuma, se você bebe, se você se prostitui, se você está em fornicação, se você está cometendo adultério, qualquer pecado que você esteja cometendo diante do altar do Senhor, o Espírito Santo não pode habitar em você. Não é que ele não queira. Se ele pudesse, ele até habitaria, porque ele daria um jeito, ele tem poder para isso. Mas é porque ele não pode habitar em templo sujo. Ele não pode se misturar com as trevas. Se você está em pecado, se eu estou em pecado, e eu não quero largar esse pecado, se eu fumo e eu não quero largar o cigarro, se eu bebo e eu não quero largar a bebida, se eu continuo adulterando, se eu continuo na fornicação porque eu amo mais o meu companheiro do que a Deus? Quantos são aqueles que não querem vir para a igreja porque sabem que terão que fazer uma escolha? Quantas são as mulheres hoje que vivem em fornicação e que sabem que quando chegar na igreja o Senhor vai dizer, olha, ou eu ou o seu marido. Marido não, né? Companheiro. E elas não querem escolher ao Senhor, elas escolhem os companheiros delas. Porque geralmente, eu estou dando o exemplo da mulher, porque geralmente a mulher ela recebe essas revelações, mas elas são tão carnais que o marido é mais importante do que a lei de Deus. O filho, seja lá o que for mais importante. Mas o Senhor está dizendo que se você realmente quer ser moldado, a primeira coisa que você tem que fazer é trocar o que você tiver que trocar, que desagrada a Deus, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Olha, vamos nos casar. Nós vivemos de uma forma errada, vamos nos casar. Mas eu não tenho dinheiro? Não precisa de dinheiro. O Ministério de Arrependimento e Santidade não precisa de dinheiro. Mas não tem festa? Não precisa de festa. Vamos nos casar. Não, vamos deixar para mês que vem. Então tá bom, até mês que vem você dorme lá naquele quarto duplo aqui. Aleluia! Glória a Deus. Bênçãos do Senhor, a pessoa está escolhendo viver conforme a palavra do Senhor diz. Todo aquele que escolhe o Senhor, ele recebe as bênçãos do Senhor. Eu não vou casar com você não, então tchau. Eu escolho Deus. Eu escolho Jesus. Eu escolho o meu Senhor. Mas aí causa sofrimento, causa angústia, causa saudade, porque a carne é terrível. A carne é terrível. E aí o que a palavra diz? Ser moldado, o que o louvor diz? Ser moldado dói. Ser moldado dói, não é fácil. O Senhor pega você, pega a mim, instrumentos do diabo, instrumentos das trevas, porque há uma coisa que todos nós precisamos saber. Porque isso não é visto com os olhos carnais, mas aquele que não está em Cristo está nas trevas.
Infelizmente, porque a palavra diz que Cristo é a luz. Ou está em Cristo, que é a luz, ou está nas trevas, que não é luz, é trevas. Então Deus nos acha totalmente em trevas, adúlteros, fornicadores, beberrões, maldosos, mentirosos, fofoqueiros, matadores, prostitutas, ladrões. E o Senhor agora quer pegar você que passou a sua vida inteira desse jeito e quer transformar você em santo. Porque você precisa ser santo como Ele é santo, diz a palavra. Você acha que será fácil? Não será fácil. Não será fácil. Mas eu e você podemos diminuir o sofrimento, diminuir a dor, diminuir a angústia de passar por esta formação em Deus. Como? Aceitando. Aleluia. Aceitando. Aceita que dói menos. Porque o Senhor, Ele vai tirar de nós todo o pecado que nós temos. Todo o pecado que nós carregamos. Toda a miséria, toda a mentira, toda a fofoca, toda a maldade. Deus, Ele vai polir o nosso coração. De uma forma em que você vai se transformar como o coração de uma criança. Se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não entraremos no céu. Um coração incapaz de mentir, um coração incapaz de roubar, um coração incapaz de planejar maldade, um coração incapaz de planejar a perversidade, a fofoca, um coração incapaz de submeter-se à vontade da carne, um coração incapaz de viver sem arrependimento. Um coração totalmente capaz de arrepender-se. Coração livre do pecado, da maldade. Coração de criança. Coração que não carrega a promiscuidade. Quando o Senhor fizer isso, nós estamos prontos para entrar no reino dos céus. Assim diz a palavra. É um processo. Mas isso é importante de se dizer, porque o Senhor, inclusive, mudou parte da mensagem aqui. Mas é importante se dizer que nós precisamos nos deixar ser moldados. Precisamos nos deixar ser moldados. Precisamos abrir mão do nosso eu. Porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então, tudo bem. Se você escolhe, você vai, de fato, morrer. Mas aqueles que estão em Cristo e que não aceitam essa condição não morrem, diz a palavra. Eles dormem. Não, eu não aceito. Eu quero mudança. Eu quero andar como Cristo andou. Eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero fazer as coisas que Jesus fez. Eu quero que o meu coração seja como o coração do Senhor Jesus. Deus, ao chamar ao seu servo Davi, disse: eu escolho ele porque ele tem um coração segundo ao meu. Precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. E olha para nós. Precisamos caminhar muito ainda para chegar a uma distância longa dos pés de Deus. Dos pés. Mas é indispensável que nós nos deixemos ser moldados pelo Senhor. E não há nenhuma forma mágica. Não existe uma fórmula mágica onde você toma um comprimido e você é moldado. Onde Deus de lá manda um raio e você é moldado. Não existe uma fórmula mágica, um aspecto mágico. Você é moldado pela palavra. Pela palavra. E o que é se deixar ser moldado? Acreditar no que está escrito. Confiar sem duvidar, isso é fé. Abraão confiou sem duvidar. Abraão ia sacrificar o filho pela fé que ele tinha naquela voz que ele ouvia. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela.
Abraão confiou, eu vou te entregar uma terra, eu vou te dar uma terra. Abraão confiou, isso é fé. Crer naquilo que você não pode ver, crer naquilo que você não pode tocar, naquilo que você... Deus é espiritual, Deus não é carnal, Deus não é físico, Deus é espírito. Precisamos nos deixar ser moldados pela palavra. O Senhor fala, o Senhor diz para nós o quê? Olhar para o alto, o tempo da graça é assim. Buscai as coisas do alto e tudo mais será acrescentado. O entendimento na palavra de Deus você terá. O discernimento na palavra de Deus você terá. Você conseguirá ouvir a voz do Espírito e saber o que é certo e o que é errado. Saber discernir o que é profano do que é santo. O santo do profano. Saber se você está em trevas ou se você está em luz. Você saberá. Você conseguirá saber. Se você se deixar ser moldado pela palavra. Porque é preciso entrar no céu. Mas, para entrarmos no céu, abra o livro de Apocalipse, capítulo 3. A palavra do Senhor, ela diz claramente para nós. Glória a Deus, Senhor. Aliás, vamos ler primeiro Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Depois nós voltamos no capítulo 3. Apocalipse 21, 27. Precisamos entrar no reino dos céus. Mas o que devemos fazer para entrar no reino dos céus? Aleluia! O Senhor é grande e poderoso, o Senhor é misericordioso. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Vamos ler então? Amém? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Gênesis é o primeiro. Olha o quanto o Senhor é poderoso. Começamos com Gênesis e vamos para Apocalipse. Tremendo que Deus fala, tremendo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor. Fique de pé, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. E não entrará nela coisa alguma. Aleluia, glória a Deus. Que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Podem se sentar. Então, essa mensagem, essa passagem, ela resume tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós no início. Não entrará mentira, não entrará falsidade, não entrará pecado nenhum entrará no céu. Ou nós abrimos mão de todo o pecado, ou nós não entraremos no reino dos céus. Nada, contaminação nenhuma, a palavra diz. Contaminação nenhuma. Ah, mas é porque eu só assisto um jogo de futebol. Ah, mas é porque eu só assisto um filme de vez em quando. Ah, mas eu oro todo dia e tudo, mas eu assisto uma novelinha lá na TV Record. A mãe da mentira. Os filhos de Satanás. Os promíscuos do Evangelho da Prosperidade. Não entra no céu. Você não vai entrar no céu. Apocalipse 21 diz que nenhuma contaminação entra no céu. Masturbação. Nada entra no céu. Contaminação nenhuma entra no céu. Temos que ser puros como crianças. Por isso o Senhor fala da pureza da criança. Caso contrário, nós não vamos entrar. É preciso que toda a abominação, toda a falsidade, tudo que nos carrega para baixo, tudo que nos tira da presença do Senhor, seja tirado da nossa vida. Mas isso só é possível, voltando a dizer, o Senhor está insistindo nisso. Isso só é possível se nós formos moldados pela palavra.
E nós só seremos moldados pela palavra se nós permitirmos ser moldados. Mas tem algo que chama a atenção. Ao final do versículo, só entrarão lá aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Quem não tem o nome escrito no livro da vida não vai entrar. O livro da vida, ele é um princípio básico para nós. Mas hoje o Senhor trouxe um entendimento através do seu profeta de que todos os seres humanos que foram criados por Deus têm o nome escrito no livro da vida. Que loucura, não é? Porque até então a igreja, pelo menos a igreja que ainda está aprendendo, ela entendia que o nome ia para o livro da vida mediante a obediência, mediante a santidade, justiça e retidão. Não é isso? O livro da vida, ele sempre existiu. Desde o princípio da criação de todas as coisas. E todo ser humano tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas reparem que a palavra diz, a palavra diz, aqueles que não acharam o nome no livro da vida. Esses são condenados. Ou seja, estava lá, mas cadê? Sumiu. Então vamos ler Apocalipse 3 para entender. Apocalipse 3. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Vamos ler o Apocalipse 3, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Seu nome é santo, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Apocalipse 3, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Está vendo? Não contaminaram, não tem contaminação. E comigo andarão de branco. O Senhor Jesus está dizendo. Quem disse isso? Está escrito no versículo 1. Isto diz quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está dizendo: andarão comigo quem não tem contaminação das suas vestes. Porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. E olha bem isso agora. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Significando o quê? Significando que o nome já está lá. E que se você se enquadrar no perfil, num dos perfis das igrejas, das 7 igrejas, no caso, a igreja de Sardes, aqueles que não têm nenhuma contaminação e recebem vestes totalmente brancas, o nome permanecerá lá, não será arriscado. Ou seja, não é você ter vestes brancas que o seu nome vai para lá. Não, o seu nome já está lá. Mas se você tiver as vestes brancas, que aponta para o quê? Santidade, justiça, retidão, arrependimento. Andar com Cristo, o Senhor está dizendo, não vai riscar o seu nome. Ninguém pode riscar algo que não esteja lá. Aleluia! Então o nome já está no livro da vida. Isso é muito poderoso, porque isso nos faz entender que toda a nossa vida é um processo avaliativo. Aleluia! Você foi criado, e no momento em que você foi criado, Deus, daí a importância de você e eu sermos chamados pelo nome. Daí a importância, glória ao nome do Senhor Jesus, de você e eu sermos chamados pelo nome que nós temos, que nos foi dado. Porque é esse nome que está no livro da vida.
Aleluia. Dona Dalci. Não é Jocília que está lá. Amém? Isso é muito importante. Isso é muito interessante. E agora a gente começa a entender, inclusive as direções do próprio serviço, que já trouxe para nós há muito tempo sobre isso, e a gente não compreendia às vezes. Mas agora a gente começa a entender essas coisas. Por quê? Porque o alimento agora ele está mais conciso. Ele está mais não é mais caldinho. Vocês estão compreendendo, amados? Nosso nome, quando Deus permite que nós venhamos ao mundo, o nosso nome já está. O livro já tem o nosso nome. Contudo, você pode ter o seu nome riscado naquele livro. Aí vai depender da sua vida, das suas obras, conforme está escrito na palavra do Senhor. Então, de maneira nenhuma, o Senhor diz: eu riscarei o nome deles do livro da vida, ou seja, o nome já está lá. Ele não será riscado. Mas qual é a condição para você e eu não ter o nome riscado no livro da vida? A condição é que nós andemos nessas qualidades que o Senhor aponta. Que as nossas vestes, elas sejam vestes brancas, puras, de linho puro e resplandecente. E o Senhor me traz mais algo importante. Ah, pastor, mas então peraí, porque precisamos entender. E nós estamos entendendo juntos. O Senhor é maravilhoso. Mas pastor, mas peraí, se o meu nome já está no livro da vida, e se para ele não ser riscado de lá, eu tenho que andar em justiça, em santidade, em retidão, então ele já foi riscado, porque há 2 anos atrás eu estava no pecado, não é verdade? Então meu nome não está lá mais. Não, seu nome não tinha sido riscado de lá ainda, sabe por quê? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. O tempo em que você não conhecia a verdade. O tempo em que você não conhecia, você ainda não tinha sido liberto do pecado. Isso Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ou seja, você e eu continuamos com os nomes lá até o momento em que o Senhor determinar o seu juízo. E aqueles que estiverem naquele tempo, forem achados nesses parâmetros da igreja de Sardes aqui, de alguns deles, né, como a palavra diz, então esses nomes de maneira nenhuma serão arriscados. De maneira nenhuma. Amém? Mas vamos ver no Velho Testamento, porque o livro da vida nos arremete ao Cordeiro de Deus. Não é isso? O livro da vida nos aponta para o Cordeiro de Deus. Todas as vezes que nós, inclusive é o livro da vida do Cordeiro, não é isso? Todas as vezes que nós falamos sobre isso, nos aponta para o Cordeiro. Mas o Cordeiro, ele só se manifestou em carne no tempo da graça. Mas se ele se manifestou em carne no tempo da graça, então vamos ver por que Moisés, livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Êxodo 32, 32. Glória a Deus. Amém? Então diz assim o Senhor. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Vamos ler o 31, a partir do 31. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 32, 31. Amém, irmãos? Precisamos. Podemos perder tempo. Pronto? Êxodo 32, 31. Diz assim a palavra do Senhor. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para ti deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Aleluia. Livro da vida. O livro da vida já existia antes da manifestação do Cordeiro.
Salmos, capítulo 69, versículo 28, não precisam buscar, diz assim: riscados do livro da vida, e não sejam inscritos com os justos. Aleluia. Trazendo para nós, bem claro, significando que o livro da vida, ele não passa a existir no tempo da graça, mas que o livro da vida, ele já existe. Desde quando o Senhor decidiu criar os seres humanos, cada um de nós, assim está. Assim a palavra nos faz entender. Mas alguns nomes serão riscados do livro da vida. Alguns nomes serão tirados do livro da vida. Cristãos que conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus, mas agora está numa condição de que não entra no céu, que é a apostasia. A apostasia, ela não entra no reino dos céus. Apostatar-se da fé. O primeiro a apostatar-se da sua condição foi exatamente Lúcifer. Lúcifer é o retrato da igreja maldita, da igreja que decai da fé, da igreja que quer se sobrepor ao Senhor, da igreja que quer estar acima do Senhor. É o retrato. O primeiro a apostatar-se foi ele. E milhões, bilhões estão indo no mesmo caminho. E no céu não entra apostatados. Mas esses nomes estão lá no livro da vida. Mas o Senhor disse: serão riscados. Quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, aqueles que não estão na condição de Apocalipse 3, terão seus nomes riscados do livro da vida. Acabou as oportunidades para quem é ignorante na palavra. Porque a palavra do Senhor, ela nos garante que todo mundo terá a oportunidade de vir para Cristo. Todo mundo está tendo a oportunidade agora de reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, quando Cristo se colocar nos ares, todo mundo terá o conhecimento do que estará acontecendo. E duas classes serão deixadas para trás. Uma, os incrédulos, os profanos, os falsos pastores, falsos apóstolos, falsos ovelhas, falsos, os que adoram a falsos deuses, os que expõem a sua nudez, todos esses que não têm conhecimento do Senhor, que nunca tiveram conhecimento, tiveram oportunidade, mas não quiseram. E também aqueles que estiveram na igreja, que receberam batismos, que receberam cargos, que receberam funções, que são famosos, mas que não têm as vestes de Apocalipse 3, não têm as pessoas que não se contaminaram as suas vestes, pessoas que são abomináveis, cristãos, igreja de Cristo, abomináveis aos olhos do Senhor, porque afaste-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não expulsei demônios no teu nome, Senhor. Eu não fiz maravilhas no teu nome, Senhor. Afaste-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A igreja de Cristo. A igreja apostatada. A igreja que não olha mais para o alto. A igreja que não busca o Senhor. A igreja que não é capaz de renunciar a qualquer coisa pelo Senhor. Aleluia. Às vezes o Senhor, ele só quer a prova de que você o ama. Às vezes o Senhor, ele só quer avaliar você e saber se você de fato o ama. Então Deus coloca à prova a renúncia, algum tipo de renúncia na tua vida. Você tem que renunciar à sua família, você tem que renunciar aos seus bens materiais, você tem que renunciar a filho, a esposa, a marido,
enfim, amigos, a vida carnal, você tem que... E aí você precisa escolher se você aceita ou não. Exatamente a figura de Abraão. Exatamente. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o teu filho, mas até o último instante Deus provou a fé de Abraão. Deus quis saber se Abraão de fato era capaz de fazer aquilo por causa dele, em nome dele. E havia uma escolha ali. Deus deu uma escolha para Abraão. Ou você escolhe a mim, ou você escolhe o teu filho. Abraão escolheu a Deus. Mas era só uma prova. Era só um teste. Era só uma avaliação. E Abraão passou aprovado. Totalmente aprovado. Ao final o Senhor fala. Ao final o Senhor diz que é conhecida a fé. Abraão é chamado pai da fé. Por causa dessa atitude. Então às vezes Deus, ele apresenta uma renúncia na minha vida, na sua vida, que talvez ele nem queira que aconteça. Talvez ele não vai deixar, não vai permitir que aconteça. Mas ele quer te avaliar. Ele quer saber qual é o tamanho da sua fé. Ele quer saber qual é a distância que você está do altar do Senhor. Porque aqueles que estão no altar do Senhor, esses renunciam até a própria vida. Até a própria vida. Eu estava falando com uma pastora agora há poucos dias, e ela disse: você colocaria a mão no fogo por eles? Se referindo a alguns líderes desse ministério, eu disse: a palavra de Deus diz que maldito do homem que confia no homem, mas por causa desta mensagem, eu sou capaz de morrer. Eu sou capaz de entregar a minha vida. Renúncia. Renúncia. Esses são aqueles que não terão o seu nome riscado no livro da vida. Deus é tão misericordioso que você está escrito no céu, amado irmão e amada irmã. O teu nome está lá. Mas agora, para nós que estamos aqui, para quem é cristão, cristão são os adoradores de Jesus Cristo. Cristão são aqueles que obedecem, que seguem Jesus, que obedecem Jesus. Esses são cristãos. Os outros são qualquer coisa, religiosos, evangélicos, mas cristãos são aqueles que obedecem a Cristo. Então, agora é a hora, cristão, de o Senhor olhar para você e o Senhor dizer: este nome eu não riscarei jamais do livro da vida. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Porque você está com as vestes totalmente limpas. Quando você aceita o Senhor Jesus, você recebe estas vestes. Quando você confessa o Senhor Jesus Cristo na tua vida, quando o teu único e suficiente Salvador, quando você entende o que é o arrependimento, quando você se arrepende verdadeiramente, quando você desce as águas e você recebe do Senhor o batismo, você recebe vestes puras, limpas. E se você permanecer com estas vestes sem contaminação, é o que está escrito aqui. Está escrito aqui, mas também tem em Sardes algumas, pouquíssimas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Por isso não é toda a igreja que entrará. Porque a grande parte da igreja de Sardes está contaminada. A grande parte da igreja de Sardes está nesta condição aqui, ó. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas é morto. Aleluia. Eu sei as tuas obras. Tem nome de que vives, mas é morto. Significando que está na igreja o tempo inteiro. É profeta, é apóstolo, é missionário, é cantor, é não sei o quê. Tem nome de vivo, mas mortos. Mortos.
se contaminaram, deixaram com que as vestes que receberam mediante a confissão ao Senhor Jesus Cristo fossem contaminadas. Mas nós não. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que permanecer com as vestes limpas. Amém, queridos? Então é isso que o Senhor quer falar hoje. Precisa amadurecer, igreja. Precisa amadurecer no Evangelho do Senhor. Aqueles que têm ouvidos que ouçam. Resumindo a mensagem do Senhor, eu creio que o Senhor, para a igreja santa dele, ele está dizendo: olha, vocês que estão em pé, cuidado para que não caiam. Vocês que têm as vestes, que receberam as vestes, não se deixem contaminar. Não contaminem as vossas vestes, porque vocês andarão comigo, diz a palavra. E eu jamais riscarei o nome de vocês do livro da vida. Glória a Deus. O nome nosso não é incluso no livro da vida. Isso é tão poderoso. Porque se nós olharmos para nós só estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Nós só conhecemos o Evangelho pela misericórdia do Senhor. Nós só estamos ainda tendo a oportunidade de nos prepararmos dessa forma tão poderosa como hoje, pela misericórdia do Senhor. Então, olha bem isso. Se o nosso nome for escrito no livro da vida, porque nós fomos santos, porque nós isso e nós aquilo, então o mérito seria nosso. E nós não temos mérito algum nas coisas do Senhor. Mérito algum, mérito é todo dele. Isso reforça aquilo que o Senhor trouxe através da vida do seu profeta. Os nomes já estão lá. Desde quando você nasceu, os nomes já estão lá. E agora você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E agora você recebeu vestes limpas, novas, puras. Agora o que temos que fazer? Não contaminar essas vestes. Amém, queridos? Nos deixando ser moldados, nos afastando do pecado, nos afastando da carne, buscando o Senhor enquanto nós podemos achar. Busquem incessantemente. Busquem incessantemente. Quem leu o livro de Ezequiel 7 que eu falei? Ninguém leu, né? Que eu pedi para vocês no culto passado, no culto atrasado. É esse tipo de comportamento que vai nos afastando da presença do Senhor. Porque se nós não obedecemos ao que vemos, né? Nós temos ouvido tanto isso, né? Se vocês não conseguem obedecer ao que vocês veem e ouvem audivelmente aqui na frente de vocês, imagina ao que vocês não veem, ao que vocês não ouvem. Eu vou ler, vamos terminar, mas eu vou ler um pouco. Na verdade, eu não vou ler. Quem tiver curiosidade para saber, que leia Ezequiel capítulo 7. Talvez nós falaremos sobre ele nos próximos cursos. Amém? Vamos ficar de pé para terminar, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao teu nome, Senhor. O Senhor é poderoso, amados. Eu glorifico e eu exalto o nome do Senhor, porque hoje o Senhor revelou a nós um segredo muito, muito íntimo na sua palavra. Muito importante para o nosso amadurecimento enquanto igreja. A igreja madura é a igreja que vai entrar no céu. A igreja que não é madura, ela não entra no céu, porque ela não tem discernimento da palavra. Ela não tem compreensão do Evangelho. Ela não conhece o Senhor Jesus. Então a igreja é madura. E hoje o Senhor nos deu algo muito, muito importante para o nosso amadurecimento. Para o nosso amadurecimento. Amém, queridos? Vamos orar para terminar no nome de Jesus.
Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, eu te agradeço, ó Senhor, por esse tempo poderoso, Senhor, que o Senhor permitiu que estivéssemos, Senhor, na tua presença. Obrigado, Pai, por trazer essa palavra santa e poderosa. Essa palavra que prepara, Senhor, uma igreja capaz de compreender, Senhor, aonde ela está, para onde ela quer ir, Senhor, o que ela está fazendo. Uma igreja que é capaz, Senhor, de compreender o tempo em que ela está vivendo, Senhor, somente pela tua misericórdia, somente por intermédio da tua palavra poderosa, e isso é possível, Pai. Oh, Jeová. E hoje o Senhor trouxe algo bastante poderoso e sério de entendermos. Por isso eu te agradeço. Porque sei, Pai, que não somos merecedores, que não somos dignos de receber essas revelações poderosas. Não somos merecedores de que o Senhor tenha trago, Senhor, nesta hora, um mensageiro, Senhor, para preparar os corações dos seus filhos para voltarem a Ti. Os corações dos seus filhos para voltarem a Ti. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu glorifico e exalto o Teu nome, Senhor. Pela vida, Senhor, dos Seus 2 mensageiros, ó Pai, que caminham na terra agora, Senhor, preparando uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha, uma igreja que tem vestes brancas de linho finíssimo, uma igreja que andará contigo, ó Pai. Eu te agradeço, eu te exalto, eu glorifico o teu nome, eu confesso a Ti, Deus Todo-Poderoso, como o único Deus de todo o universo. Eu confesso a Ti, Senhor, Jesus Cristo, como o meu único e suficiente Salvador. Não há outro Salvador na minha vida, Senhor. Não há outro Deus, Senhor, na Tua casa. Não há outro a ser exaltado. Não há outro a ser glorificado. Não há outro intercessor, Senhor, a não ser o Teu Espírito para com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus para com o Senhor, ó Pai. Senhor Jeová, assim está escrito. Que todos aqui, Senhor, por intermédio do Teu Santo Espírito, possa ter compreendido, ó Pai, e discernir aquilo que o Senhor falou aqui hoje, para o amadurecimento, Senhor, da igreja, para que a igreja compreenda, Senhor, os Teus preâmbulos, aquilo que o Senhor tem trazido pormenorizados, meu Pai. Oh, meu Pai, meu Senhor, Espírito Santo, nosso amigo. Só o Senhor, Espírito Santo, é nosso amigo. Eu te peço, Senhor, que Tu prepares, Senhor, a Tua igreja para o que está por vir, ó Pai. Que a Tua igreja compreenda, Senhor, definitivamente, que nós não estamos aqui para brincar, que nós não estamos aqui para fazer de conta, que nós não estamos aqui para fantasiar, para fazer teatro, Senhor. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, Senhor. Nós estamos aqui para nos preparar para entrar no reino dos céus. Senhor, eu te peço, ó Pai, nesta noite, Senhor, eu te peço que aqueles que estão aqui, Senhor, com as suas vestes limpas, com as suas vestes sem qualquer tipo de contaminação, ó Pai, eu peço a Ti, ó Pai, nos dê força, vigor, para que eles, Senhor, permaneçam nesse estado, com vestes brancas, para que, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus, os seus nomes, os nossos nomes, não sejam riscados, Senhor, do livro da vida. Pois a Tua palavra nos diz, ó Pai, que os nomes que não estiverem lá, não forem achados lá, ou seja, estiverem sido riscados, não entrarão no reino dos céus. Eu te agradeço, Senhor, e despeço a Tua santa igreja, debaixo das mais ricas bênçãos do Calvário, Senhor. Que todos possam ter uma semana abençoada na Tua presença, Senhor.
e que todos possam estar preparados para o momento em que o teu filho voltar, Senhor, para buscar-nos. Eu te agradeço, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a